Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos em mais uma aula nesse módulo, a Justiça de Deus, e hoje eu quero falar sobre a justiça e o caráter santo de Deus. Eu quero ler 3 textos bíblicos. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, que diz assim: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto é o Senhor. Agora eu quero ler Abacuque, capítulo 1, verso 13. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, porque então tolerarás os traidores? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Agora eu quero ler Romanos, capítulo 2, versos 5 e 11. Mas por causa da tua teimosia e do teu coração obstinado, em não se arrependeres, estás acumulando ira contra ti mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Esses 3 textos, eles apontam claramente para a santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela exige justiça perfeita. A justiça de Deus, ela flui da sua santidade. Deus é puro em essência, Deus é perfeito em todos os seus caminhos, e Moisés vai descrever ele como a rocha cujas obras são perfeitas, Deuteronômio 32, 4. Então, a santidade é o atributo que resume todos os outros. É a separação absoluta de Deus e de tudo que é impuro. Hermann Bavinck, esse grande teólogo, vai dizer assim: a santidade é o brilho moral de todos os atributos de Deus. Ela exige que ele se oponha a todo pecado e o elimine da sua presença. Então, por isso, a justiça divina, ela não é opcional. Ela não é opcional. Ela é consequência inevitável da santidade. Deus não pode ser santo e, ao mesmo tempo, ser indiferente ao mal. A perfeição moral exige uma resposta justa diante do pecado. Em Isaías capítulo 6, quando o profeta Isaías contempla o Senhor no templo, ele ouve serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. Então, diante dessa visão, Isaías não celebra, mas ele se desespera. E por que ele desespera? Ele vai dizer assim: ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Verso 5 de Isaías 6. Então, a santidade de Deus revela o contraste radical entre o Criador e esse homem caído. Nós falamos ontem sobre a queda. Esse homem caído, quando ele se depara com a santidade de Deus, não há outra expressão que não seja essa de Isaías: ai de mim, estou perdido. Então, a santidade divina é, portanto, o fundamento da sua justiça. Por que Deus exerce justiça? Porque ele é um Deus santo. E isso é o motivo pela qual o pecado não pode ser ignorado. Então, Deus não vai ignorar o pecado. Não vai. Então, o pecado não pode permanecer impune. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Abacuque, o texto que lemos, ele expressa a tensão entre a santidade divina e a presença do mal. Ele vai dizer: os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Abacuque 1,13. Então, Deus não apenas desaprova o pecado, ele o abomina. Por isso que Abacuque está dizendo, ele não suporta ver o mal. Então, a justiça exige que o mal seja punido, pois tolerar o pecado seria negar o próprio caráter de Deus. E Deus não pode negar o seu próprio caráter.
John Owen, esse teólogo, vai escrever assim, um teólogo puritano, ele diz assim: Deus seria injusto consigo mesmo se deixasse o pecado impune. Sua própria natureza exige satisfação. Então, por isso que o juízo de Deus não é uma reação emocional, mas ela é uma necessidade moral. Paulo, ele diz que o homem que endurece o coração, ele vai acumular ira, e ele acumula ira para o dia da ira de Deus. Juízo divino é a manifestação da fidelidade de Deus à sua própria santidade. Então, por ele ser um Deus santo, é que ele exerce juízo. No Antigo Testamento, nós vamos ver que a justiça de Deus, ela se revela em atos concretos. Por exemplo, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, o exílio de Israel. Cada juízo é uma demonstração de que o pecado tem consequências e de que Deus é um Deus santo que não pode ser corrompido por complacência. Contudo, a Bíblia também revela que esse mesmo Deus que julga é o Deus que prepara o caminho para a redenção. Então, o mesmo Deus que exerce juízo é o mesmo Deus que exerce misericórdia. Então, a justiça, ela não existe isolada. Ela caminha junto com a misericórdia. A justiça divina, ela é inseparável do amor divino. Porque se a gente não entender isso, essa balança fica desregulada. Então, em Deus, justiça e amor não são forças opostas, mas são aspectos complementares do mesmo caráter. O amor de Deus, ele é justo. A sua justiça é amorosa. A santidade não o torna distante. Ela o move com a graça. A W. Tozer escreveu assim: a justiça de Deus é amor agindo de acordo com a santidade. O amor de Deus não anula a sua justiça, e a justiça de Deus não destrói o seu amor. Então a cruz é a suprema prova dessa unidade. Deus, ele não ignorou o pecado, mas ele tratou o pecado com seriedade. Porém, de forma que o pecador pudesse ser perdoado. Em 1 João, capítulo 4, verso 10, João declara assim: nisso consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Porque toda justiça sem amor, ela se torna tirania. O amor sem justiça se torna permissividade. Mas, em Deus, ambos coexistem e coexistem em harmonia. E às vezes é tão difícil para a pessoa entender isso. Ela quer olhar só o lado do amor, mas o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que é justo. Então, justiça e amor, justiça e misericórdia, justiça e perdão, justiça e salvação caminham no mesmo nível de igualdade, em perfeita harmonia. Então, entenda, Deus não é apenas o juiz que condena, mas Deus é também o Pai que redime. Agostinho, Santo Agostinho, ele vai expressar essa forma de forma sublime. Ele vai dizer assim: Deus julgou o pecado com justiça e o destruiu com misericórdia. Olha o que ele está dizendo. Deus julgou o pecado com justiça, porque ele é um Deus santo. Se ele é um Deus santo, ele precisa exercer juízo. Deus julgou o pecado com justiça, mas Deus destruiu o pecado com a sua misericórdia. Por isso que eu falei na primeira aula, justiça e misericórdia andam abraçados. Então, Deus não ignora o pecado. Deus vai prover a solução do pecado. Então, o homem, em a sua condição caída, ele é incapaz de satisfazer as exigências do julgamento divino. Ele é incapaz. Então, nenhum sacrifício humano pode apagar o pecado. Assim, o próprio Deus se fez o provedor do resgate. Romanos capítulo 3, verso 25, diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, Cristo, ele é a solução que a justiça de Deus exigia. Cristo é essa solução. Mas Cristo também é o amor de Deus que Deus forneceu. Então, quando a gente olha para a cruz, na cruz, o Filho, ele absorve a ira de Deus
que era destinada ao homem, ao pecador, Cristo absorve a ira, e aí John Stott vai escrever assim: Deus mesmo deu o que exigia de nós. Na cruz, ele satisfez sua própria justiça e na cruz ele demonstrou seu próprio amor. Então, na cruz, Deus permanece sendo justo e, ao mesmo tempo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso que eu e você, a Bíblia vai dizer que a nossa justiça ela é um trapo de imundície. Trapo de imundície, imagina aquele cobertor que o mendigo fica ali, sabe, meses e meses com ele na rua. É um trapo de imundície. Quer dizer, a nossa justiça é um trapo de imundície. O homem não pode se justificar, mas Deus, em Cristo, ele não só permanece justo, mas ele se torna o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se eu quero ser justificado, eu sou justificado mediante a fé. Então, nenhum atributo divino foi comprometido na redenção. O fato de Deus prover Cristo, o fato de Deus redimir a humanidade, ele não está anulando quem ele é. Então, o fato de Deus ser amor não anula quem ele é, justiça. Ah, mas ele é amor, mas ele também é justiça. E isso está em completa harmonia. Então, cada um dos atributos de Deus se revelam em perfeita unidade. Então, a justiça de Deus não é negada na cruz, mas a justiça de Deus é confirmada na cruz. É ali que a gente vê um Deus justo. Por quê? Porque na cruz o pecado foi julgado. Na cruz o preço foi pago. Na cruz a salvação foi conquistada. Então, se eu quero pensar na santidade de Deus, santidade divina, a cruz é o maior testemunho. Porque a cruz não é apenas o símbolo da graça, mas ela é o ápice da santidade de Deus. Ali nós vemos que Deus leva o pecado a sério. Leva tão a sério que Cristo, não tendo pecado, Cristo sendo inocente, ele morreu por mim e por você. Então Deus não ignora, Deus não relativiza de maneira nenhuma. Deus não perdoa sem custo, tem um custo. E a cruz é a prova de que o perdão foi caro. Custou, e não custou ouro e prata, custou o sangue de Jesus. Isaías, capítulo 53, verso 5, ele diz assim: pois ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, no Calvário, Deus mostra que a sua santidade não é uma ideia distante, mas a sua santidade é uma realidade ardente. O mesmo fogo que consome o pecado é o fogo que purifica o pecador arrependido. Vou repetir: o mesmo fogo que consome o pecado é o fogo que purifica o pecador arrependido. Charles Spurgeon declarou assim: na cruz, o amor e a justiça se beijaram. Deus permaneceu justo ao justificar o ímpio, e o pecador foi perdoado sem que o trono fosse abalado. Cara, que frase! Por isso que a cruz não é apenas um evento histórico, mas ela é uma revelação eterna do caráter de Deus. A santidade de Deus brilhou no escuro ali do Gólgota. Ali nós fomos reconciliados com o santo, mesmo sendo pecadores. Então a justiça e a santidade de Deus são inseparáveis. Por que Deus exerce justiça? Porque ele é um Deus santo. Então ele é justo porque é santo, ele é santo porque é Deus. Então, se ele não for santo, ele não é Deus. Então, se ele é justo, ele é santo. Então, o pecado é uma afronta à sua natureza. Mas a cruz é a resposta a essa ofensa. O Deus que não podia tolerar o mal escolheu carregar sobre si o peso do pecado. Então, em Cristo, o Deus Santo se revela como Deus Salvador. O mesmo fogo que consumiu o pecador consumiu o Cordeiro. Então, assim, o trono da justiça tornou-se o trono da graça. Hebreus 4,16 fala nisso com uma beleza tão grande. Então, o Evangelho é, portanto, a notícia de que o Santo nos aproximou de si sem comprometer a sua pureza. Então, Deus não apenas nos perdoou, Deus nos purificou. A santidade, que antes nos afastava, agora ela nos atrai.
E o Deus que antes nos julgava, agora nos chama de filhos. E aí eu termino com uma frase de R.C. Sproul, que ele diz assim: a santidade de Deus é o terror dos ímpios, mas é o refúgio dos justos. Na cruz, descobrimos que esse mesmo Deus Santo é o nosso Salvador. Então, guarde isso. A cruz é a chama onde santidade de Deus vai queimar o pecado e onde ela vai iluminar o mundo com a luz da graça. Então, para a gente pensar em um Deus santo, nós temos que sempre nos lembrar que Deus é santo. Por quê? Porque Ele é um Deus justo. É um Deus justo. Então, se hoje você aprendeu sobre a justiça e o caráter santo de Deus, amanhã, na próxima aula, eu vou falar sobre a redenção em Cristo, o plano perfeito. Nós vamos caminhar dentro desse entendimento ainda maior, que a redenção em Cristo, nós somos justificados mediante Cristo. Então, eu quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui. Deus te abençoe.